Sejam todos bem-vindos, que a paz, que a tranquilidade sejam a chama viva no teu coração. Que cada um de vocês que gostam do meu trabalho, eu peço que se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem e não esqueça, se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com outro alguém. Antes de começar, eu preciso te avisar de algo importante que vai acontecer ao longo desse vídeo, que eu vou te passar sinais, tanto de eventos que podem acontecer nesse mês, como no próximo. Quer ficar por dentro, se proteger, fortalecer sua energia, então fica até o final e quando terminar, não esquece de deixar o teu like e deixar também o seu comentário. Virgem, iniciamos a sua consulta de tarô e baralho cigano. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, Mercúrio ou qualquer outro tipo de posicionamento importante nesse signo. Se você caiu nessa leitura de paraquedas, nada é por acaso. Acompanhe essa leitura até o final que eu vou te dar detalhes, especialmente de como está a sua energia hoje. E se caso você saia antes do desfecho final, alguma parte desse vídeo você não vai entender. Então peço encarecidamente que você acompanhe até o final, pegue seus cristais, proteja sua energia, que nos próximos 30 minutos a 40 eu vou soltar peças chaves sobre o seu exato momento, que depois você pode juntar essas informações e montar o quebra-cabeça desse exato momento. Iniciamos aqui com a leitura com a energia da Princesa de Espadas. O que isso significa? Estou sentindo aqui você tendo muita inteligência, sabendo dominar certas maneiras impulsivas aqui, até mesmo de ideias que você sabe que se você tomar atitudes de maneira que impulsiva, naquele momento, você pode talvez pisar na bola ou exagerar de alguma certa forma. Então, o que você estiver pensando em fazer, repense muito bem, porque às vezes pode existir algum tipo de precipitação com essa rainha de espadas. E eu estou sentindo que vocês estão querendo trazer uma sabedoria para vocês, uma presença em cena, e para isso a gente precisa ter estratégia, porque você sabe do seu caráter, sabe da capacidade que você tem de não ficar mais aqui talvez adormecido para assuntos que muito tempo você está querendo aperfeiçoar com 8 de ouros. Aqui na tua leitura está falando sobre você não perdendo mais tempo com pessoas desnecessárias. É como se houvesse aqui um corte da espiritualidade somado também com a tua mudança de pensamento. Estou falando isso porque eu estou sentindo a energia de vocês muito diferente em relação à última leitura. Ao mesmo tempo eu vejo você colocando paixão, desejo, intensidade, energia, que é o ingrediente para fermentar e trazer novamente a vantagem, a potência máxima que você está exigindo para a sua vida. Tem algum tipo de habilidade chegando para você que vai trazer o teu destaque natural. Então se prepara, porque vai acontecer mudanças aqui grandiosas na tua vida e que você vai ver o seu potencial ilimitado. Estou falando isso porque nós temos a carta do mundo, que está aqui numa espécie de embaraço. Nesse deck, a carta do mundo está em volta de uma questão muito embaraçosa, que pode envolver também picuinhas, falatórios, pessoas aqui que fazem críticas desconstrutivas, até pela presença da Carta dos Pássaros com o chicote, mostra uma comunicação de pessoas com a língua muito afiada. E que isso pode ter causado aqui questões que fez você sentir o teu sangue borbulhando. Dá para sentir?
essa raiva que você teve, porém é preciso dominar aqui o instinto, o impulso, a raiva, porque muita gente aqui vai querer que você exploda, e se você explodir, o que acontece? Você cai aqui na perda do seu direito, você pode chegar no fundo do poço, já que nós temos o 10 de espadas, porque esse é o joguinho, é a tática de muita gente aqui no teu trabalho, na tua casa, no teu grupo, na tua comunidade, no lugar que você frequenta, querendo tirar virginiano do sério. Então saiba ver as intenções, além do que as pessoas aparentam, tá? Não se importa muito com palavras, porque palavras por palavras, qualquer um fala o que bem quer. Se preocupe com atitudes. Veja esse novo olhar, essa nova maneira de pensar, até porque em oposição nós temos aqui o As de espadas, que está trazendo um significado muito importante para o virginiano não deixar sua energia vibracional abaixar. Estou sentindo com a espada de Arcanjo Miguel, que também pode representar Excalibur, um despertar de consciência da sua parte, você percebendo aqui que muita coisa vai mudar completamente a partir de agora. Por mais que você tenha sofrido aqui algum tipo de golpe ou de mudança cósmica no teu destino, dá para ver que foram no mínimo 3 mudanças aqui grandiosas que você teve, que mexeu muito com você, que causou um chacoalhão, porém nós temos aqui com o Excalibur, na minha visão mais moderna, com as de espadas, isso representa um defensor celeste, uma defesa alada. Então isso pode ser o teu guerreiro, o teu mentor, o teu sagrado anjo guardião, ajudando você a combater pessoas e épocas sombrias. Aqui podemos estar falando sobre o teu guardião na linha de frente, resolvendo as questões que precisam ser mudadas na sua vida. E essa espada de Arcanjo Miguel ou Excalibur, como você quiser chamar, ela vai ser usada para que você, virginiano, que está aí me acompanhando hoje, a cortar os véus da ilusão. Vejo você se protegendo contra qualquer tipo de maldade, de pessoas mal-amadas, porque você está tendo a sua coragem de volta. E essa coragem tem a ver com você enfrentar tudo que é necessário nesse exato momento para você trazer o que para você? Justiça. Essa justiça está chegando. Caso contrário, não teríamos aqui em oposição o As de espadas, representando uma fé, uma autoridade espiritual, representa algo vindo nas suas mãos. E para mim, isso representa o chamado. Um chamado para você usar esse Excalibur com sabedoria. Tem uma chave simbólica que eu vou estar disponibilizando para você até o final da leitura, que aos poucos você vai perceber justiça superior, corte de energia nociva, proteção espiritual, a tua missão divina, uma coragem diante de um cenário obscuro, sombrio que você tenha enfrentado ou esteja enfrentando. Essa espada não é uma espada comum, ela está aqui para selar o teu destino. O teu destino está sendo selado e está sendo entregue apenas para quem merece, com dignidade, saber que é um escolhido, saber que é um iluminado. Então, se estava faltando ânimo, coragem para liderar, para trazer verdade para o seu coração, agora eu sinto vocês batendo nessa tecla e conseguindo tirar essa espada aqui de uma pedra que ela estava fincada e que agora você tem um alto poder alquímico que está unindo a tua espiritualidade com as questões terrenas. Tem uma união aqui do céu e da terra. Isso lembra muito Solve em Coagula. E você está passando por um momento de ser escolhido. Não esquece também de proteger sua energia, de usar teus cristais, de usar teu incenso, porque você é intuitivo, você é intuitiva, você tem uma mediunidade acima da média. Todo mundo tem uma mediunidade, mas a de vocês
está muito em cima, está 10 casas acima em relação a algumas pessoas. E você pode alcançar sua verdade. Você tem aqui coragem para empunhar essa espada com integridade, com força, com dedicação e descobrir a chave que vai estar sendo libertada para você. E que tipo de chave é essa? É a chave de você escolher seu destino, é a chave de você agir com legitimidade espiritual, porque você tem essa legitimidade para liderar. Você está usando essa chave para cortar os laços ilusórios, para forçar moral de muitas pessoas. E isso vai trazer também uma chave para você entre em alinhamento com a ação e a sua alma. Estou sentindo aqui poder divino, lâmina cortante, uma energia que está ativando aqui em você a sua palavra criadora, a sua palavra de transformação. Se você está enfrentando 1, 2, 3 mudanças cósmicas, de alguma maneira, elas vêm para te empurrar aqui para algo que você está pronto e que não dá para fugir, que vai ter que ser encarado. Desculpa. Vejo que vocês também estão não se importando mais com aquelas mentiras que muitas pessoas diziam. Tem muitas pessoas aqui que se embaraçaram na sua vida usando máscaras, dá para ver isso com a carta do mundo, como se você tivesse indicado, apoiado, investindo tempo, recurso em pessoas que agora você viu que cuspiram no prato que comeu. Você está tendo aqui muitas visões, muitos sonhos. Os arcanjos vão falar com você através de números repetidos, de horas repetidas, de sonhos, de visualizações, e é a partir daí que você vai saber o que fazer e o que você precisa cortar daquilo que não serve mais na sua vida. Essa fase que você passou por 3 mudanças cósmicas está exigindo uma purificação no teu campo, uma abertura de caminho. E se nós temos a espada de Arcanjo Miguel, é que ele vai te defender, é que vai haver você sendo coroado, e esse momento está sendo muito sagrado para você a partir de agora. É como se hoje você estivesse focando apenas no que te liberta. E isso tem a ver com muita proteção da espiritualidade em relação às questões que você enfrentou. Então, empunha essa espada da verdade com coragem, com força, com determinação, porque você vai conseguir a ajuda de Arcanjo Miguel te protegendo, ou de qualquer outro tipo de arcanjo que você tenha aqui uma identificação. Porém, eu estou sentindo aqui muito forte Arcanjo Miguel. Vejo vocês trabalhando muito no que vocês precisam a partir de agora solucionar daquilo que estava aqui como um entrave, travado na sua vida. E é como se você estivesse verbalizando situações sagradas. Começa também a fazer mantras positivos, porque isso vai trazer a anunciação da vitória e também o primeiro passo do sopro da sua verdade, que talvez tenha ficado por muito tempo reprimida, talvez por um cenário nebuloso, talvez por pessoas muito mal amadas, mal intencionadas, que quando veem que você se destaca, tenta de alguma forma usar da linguagem maldosa, das críticas desconstrutivas, e agora você está desvelando e aprendendo de uma vez por todas a cortar situações que ficaram por muito tempo escondidas. É o momento de você iluminar agora. Suas boas intenções têm um aspecto muito mais elevado, que você está se conectando com a sua espiritualidade e que ao mesmo tempo a gente percebe você cortando o ego. Todos nós temos um pouco de ego, e quem dizer o contrário vai estar mentindo. Porém, agora eu vejo você se libertando de corpo e também de alma, desfazendo certos encantamentos que levaram você ao fundo do poço.
Estou mais uma vez falando sobre o fundo do poço devido à presença do 10 de espadas. Dá para ver que teve um encantamento mental que você pode ter criado expectativa ou ter entrado numa situação que te ludibriou, mas agora Virginiano está vendo que esses testes cósmicos serviram para que você despertasse em relação ao que te mantinha preso, igual a carta do mundo aqui. Tem uma mulher presa aqui numa situação que está enroscada em você. Isso pode ser pessoas que vestiam um personagem, que tinham várias personalidades dentro dela fragmentada, porém o impacto maior está acontecendo agora. Revelações inusitadas vão surgir, batendo na sua porta, que não podem ser adiadas, e muitas delas têm a ver com um confronto verbal ou psíquico que você passou na vida, na família, em algum tipo de trabalho ou no trabalho atual, e agora o que está acontecendo é para que você volte a se alinhar com seu eixo sagrado, com seu eixo do seu destino. Temos aqui você expulsando sombras, medos que deixaram o teu coração tão pequeno, que aparece aqui no 10 de espadas, e que você está combatendo o mal para fora da sua casa. Coloca também aqui na entrada da sua casa uma imagem de Arcanjo Miguel. Por que você deve colocar na entrada? Porque quando uma pessoa mal intencionada ou convidada a adentrar com a energia negativa no seu lar, na porta ela nem vai passar, porque vai ver a imagem de Arcanjo Miguel protegendo o teu lar, e da porta ela mesmo volta. Não vejo você aqui aceitando situações disfarçadas como antes, talvez para manter um status, talvez para empurrar algo com a barriga. Vejo que você não precisa, e na verdade nunca precisou, da validação externa. Talvez antes você tenha até ido por esse caminho pela falta de experiência ou porque você acreditava demais em algumas pessoas que não merecia que você depositasse tanta confiança. Aqui, Virginiano está se alinhando com o seu próprio guerreiro de luz, a sua própria guerreira de luz, o seu próprio símbolo místico, a sua própria postura imponente, e nada nem ninguém vai te parar. Se nós temos aqui um as de espadas em oposição à princesa de espadas, é que você está sabendo colocar as palavras no momento certo, falar com responsabilidade, usar a tua espiritualidade para também ditar muitas coisas que ficaram há muito tempo engasgada na sua garganta. Estou sentindo vocês aqui também procurando um lugar mais silencioso, repousando, recarregando as baterias, porque muitos estão aqui num cenário em que a mente se encontra poluída, já que nós temos aqui muita fumaça na princesa de espadas. Isso pode ser em relação à confusão que você teve na última semana, nos últimos meses, nos últimos anos. Houve uma guerra fria aqui, mas que agora você está conseguindo encontrar o seu próprio valor. E o seu próprio valor tem a ver com a sua paz, com a sua meditação, com o fato de você saber o momento que você precisa entrar em silêncio, entrar em conexão com as suas orações. Essa é a tua maior arma ou ferramenta, como você quiser chamar, auxiliar, que vai te auxiliar. Temos também você representando o momento fenomenal da tua libertação de tudo que atrapalha a sua vida. Até porque eu sinto que vocês não vieram aqui para agradar ninguém. Vocês vieram para serem livres, para serem libertos. E é exatamente esse impacto, ou até mesmo uma dessas mudanças grandiosas, cósmicas, que vocês estão trazendo, que é não agradar mais gregos e troianos e começar a fazer de tudo para que vocês se libertem. Tem você expulsando questões que te causavam medo, que te levaram aqui a acreditar que você estava numa situação que chegou no seu limite. Agora você está abandonando com 10 de espadas. Aqui nós temos uma capacidade minuciosa do virginiano começar a entender que às vezes é preciso também
ter o seu momento de paz, de meditação, de silêncio, de oração, que é justamente o que eu vejo você focando a partir de agora. Até porque tem uma fase de vocês que está investigando muito pessoas suspeitas, pessoas que passavam despercebidas, sem você notar as segundas intenções. Então, um desses ataques, dessas questões, dessas mudanças cósmicas, pode ser o teu feeling, de quando uma pessoa se aproximar, você sentir que aquela pessoa não te cai muito bem. Então, observa mais os detalhes, é aquilo que eu sempre digo, observa o comportamento, as atitudes das pessoas, até porque existe uma verdade como uma lâmina aqui, uma decisão inadiável, que eu falei no início da leitura, e que uma situação com 10 de espadas chega ao fim. Para algumas pessoas pode ser um começo, para outras pode sim ser um grande recomeço. Além disso tudo, se a carta do mundo está aqui presente, é porque representa uma missão sendo cumprida. E quando vem somado com o número 10, do 10 de espadas, isso mostra que você está indo no caminho certo, no que precisa ser finalizado, encerrado com maestria. Então você está prestes a alcançar aqui um novo patamar, um novo nível, porque você está fazendo por onde, a partir de agora, as coisas mudarem para você. E isso tem muito a ver com a tua postura, com o teu pensamento, com a tua energia. Sinto que você não está mais se deixando abaixar pelas frequências mais baixas. Sinto você entrando completamente em harmonia com você. Você está sabendo buscar as informações que você precisa, não acreditar em toda notícia que você escuta, já que abrimos com uma princesa de espadas. Você está observando muito como é que anda teu trabalho, tuas amizades, e isso está trazendo para você uma sincronicidade com o universo. Um momento aqui extremamente positivo para superação, para mudança, para você superar aqui de repente algo que você percebeu que vinha aos poucos te ferindo. Por que eu estou falando de ferida? Porque nós temos o chicote com 10 de espadas. O chicote pode representar justamente o que eu falei em relação a um conflito, em relação a uma tensão, e que tem 3 mudanças cósmicas agora em junho, que vai mudar o seu destino para sempre. E eu sinto que vocês não estão mais ignorando, porque quando o chicote aparece na leitura, isso fala bastante numa leitura mais moderna, representa Marte ou até mesmo Plutão. Isso pode ser pessoas que agiram com agressividade, com impulsividade, e que agora você está enfrentando de forma inteligente, devido o elemento ar está muito forte aqui com as espadas, e que você está defendendo o seu lado. Sinto vocês saindo de algum tipo de confronto, de tensão. Pode ser em relação a padrões destrutivos, devido 10 de espadas, devido ao chicote, devido a questões de pessoas obsessivas, e que você está transformando essas questões que reprimiam você, inclusive assuntos que você não queria abordar, de repente que são tabus, e que agora você está aprendendo a desbloquear essa questão kármica. Temos uma ligação muito forte com o seu controle, com o seu poder de transformação, e que você está conseguindo equilibrar as questões emocionais e psicológicas. Se havia questões aqui tirando sua sanidade, agora você está conseguindo profundamente colocar questões kármicas a serem findadas. Está muito forte aqui enfatizando você saindo de um conflito direto, de um confronto verbal, de questões de impulsividade ou até mesmo físicas que você poderia estar passando. E você sabe do que eu estou falando. Chicote representa padrão repetido.
E esse padrão que estava se repetindo como punição, como crítica, ou até mesmo que a gente faz inconscientemente com a gente mesmo, que pode gerar uma autocobrança, um vício emocional kármico, se encerra nessa data de hoje, prolongando aqui até o final do mês de junho. Se tem coisas, energias, situações reprimidas que estavam fora de contexto, agora você está saindo desse ciclo que te prendia, dessa autocrítica, desse relacionamento baseado em confronto, desse trabalho que não evoluía, dessa repetição você está saindo. E mais uma dessas mudanças cósmicas pode ser o fato de você reconhecer onde você está alimentando, talvez a tua alegria ou alimentando dores. Observe isso. O que você está deixando te dominar? É medo? É dores? Ou é você deixar entrar o amor, a paz? Vejo você rompendo com esse ciclo. O 10 de espadas é uma carta de rompimento aqui, enfrentando com garra, com força. Essa força vem do movimento do chicote e que está trazendo vocês co-criando a tua realidade a partir de agora. Então foca no que você precisa resolver com as de espadas. Foca no que você precisa liderar. Foca aonde você precisa voltar para o eixo, porque o que está em jogo aqui é a tua prosperidade, é a tua riqueza, é o teu trabalho que você faz com veemência. 8 de ouros. Então observa para quais situações você não precisa mais usar de uma empatia para ser aceito ou para participar de algum grupo. Você não precisa dessa validação. E é como se a energia do teu trabalho com 8 de ouros tivesse clamando por uma precisão. Foca no que você sabe fazer de melhor, continua colocando energia, coloca tuas boas intenções. Vai ter pessoas querendo te parar, vai ter sim, porém você sabe muito bem ser, a partir de agora, um grande companheiro, uma grande companheira para você. Tem mais do que uma área que vai transformar na sua vida e que você está precisando urgentemente buscar a tua regeneração. Por isso que eu citei no início da leitura sobre vocês saindo do fundo do poço, vocês regenerando, vocês transformando uma área da vida de vocês, encontrando a sabedoria, o equilíbrio, o eixo. E como é que você resolve isso? Estudando a sua situação a fundo. Estou falando isso porque a princesa de espadas estuda uma situação a fundo. Se ela não sabe uma situação aqui agora, ela vai lá, coloca as caras nos livros, estuda, pede conselhos a outras pessoas, porém não assimila a primeira informação como verdade. E eu sinto que está no momento de você não ignorar a oportunidade que você tem agora de mudar o mapa da sua jornada. Até porque é chegada a hora de você ter conversas importantes, não só com você, mas também com outras pessoas que estão vindo à tona para que você resolva todo aquele tipo de ansiedade, de inquietude, de diálogos que não vingavam, de parcerias que não se firmavam. Agora tem uma decisão reveladora que você está sendo menos esponja e mais filtro. Começa a filtrar o que você precisa daqui para frente para falar de muita verdade para muitas pessoas. E é como se, com a presença do 10 de espadas, se aproximando também com essas conversas, você está percebendo que muitas coisas têm o início, o meio e o fim. E que caso você esteja percebendo pessoas que não são lá tão aliadas a você, você não vai hesitar, porque a carta do mundo mostra que vocês já enfrentaram muito tempo algum tipo de embaraço e que agora, depois que essa maré subiu, você vai conseguir perceber
o que é que existe do outro lado. Onde está sua verdadeira força? Em não teimar contra o fluxo. Em não teimar em dar murro em ponta de faca. Então você está fazendo valer a sua segurança, começando a escapar aqui com a carta do mundo. Eu vejo ela escapando de uma situação que sufocava você há um bom tempo, há semanas, há meses, há anos, e agora você está tendo uma ação prática de sair fortalecida, fortalecido. Você está no centro dessa situação para retomar o fluxo da sua vida, e o tempo é o senhor da razão. Muitas vezes você pode ter apoiado, acreditado em muita gente que se passou de mestre, de mentor, mas que na verdade você descobriu que essa pessoa era uma vilã, era um vilão. E o tempo ele mostra muito através das experiências, das vivências, o que você precisa transformar de pessoas, de trabalhos, de situações, e que agora é um momento de muita sabedoria dos nossos amigos virginianos, percebendo que não ficarão mais invisíveis. O tempo não é o seu inimigo, pelo contrário, o tempo ele é o pai da sabedoria. E é como se você tivesse, através da tua paciência, que eu vejo que vocês tiveram muito aqui, para poder se reerguer, para poder renascer como uma fênix, devido o 10 de espadas, e que você vai fazer um movimento para renascer em qualquer área da vida que você queira. Sinto você trazendo muitos ensinamentos, se permitindo transformar aquilo que não está bom. Existe também um convite que a vida, que o universo, que os teus mentores, que os teus guias estão fazendo para que você traga para a sua vida tudo que é campo sagrado. E para isso você vai ter que analisar de forma fria aqui certas questões que você não quer mais colher esse tipo de fruto, porque é um fruto amargo que ficou aqui um gosto de fel na sua boca. Cada momento agora está sendo um momento único para a tua libertação, para a nova linguagem, para a nova maneira de você se comunicar, para um novo ritmo da sua vida. Sinto que vocês não estão mais escutando pessoas que fazem você perder tempo e que você não tem mais aquela pressa, a ansiedade que você tinha antes. Talvez seja porque vocês chegaram no nível que agora não tem outro lugar para onde ir a não ser voltar para a superfície, voltar para o topo da pirâmide. E é justamente que eu vejo vocês se conectando nessa fase. Você percebendo que a vida é apenas uma, que você não pode ficar vibrando nas situações ruins, na negatividade alheia. Desafios todo mundo passa, você não é a primeira pessoa e nem a última a passar por isso, mas que você está conseguindo escapar de uma situação. Tudo que acontece tem um motivo e você está recebendo aqui a lição que você precisava, o desfecho final. Isso representa aqui você ganhando pontos em relação, a partir de agora, aceitar um novo compasso que a tua história está dando. E para isso você vai ter que respirar fundo, honrar cada ato, cada atitude sábia que você está tomando, observando, compreendendo, buscando suas respostas, porque para mim o grande teor da tua leitura é buscar respostas, já que a gente começa com a princesa de espadas. E cada passo que você está dando aqui, o tempo vai mostrar que você está encontrando o seu equilíbrio. Chegou o tempo de você agir, de você confiar mais em você, de você produzir o seu círculo de proteção, de você ativar aqui o campo energético para que ninguém mais consiga invadir e causar algum tipo de desalinhamento mental, emocional. Agora você está focando na sua paz e é exatamente isso que está fazendo você descansar. Descansar é uma forma de você se elevar em sabedoria e é justamente isso que eu vejo vocês produzindo
Vejo vocês se integrando com a sua cura, com o seu descanso, que vai te trazer até mesmo uma criatividade que estava aqui travada devido às pancadas da vida ou devido a uma rotina monótona. Então saiba que você também precisa ter o seu momento de descanso, e isso não é fraqueza, e é descanso mental, porque às vezes você está tentando, como um guerreiro, como uma guerreira, resolver problema de todo mundo. Só que às vezes isso começa a causar um estopim, que se você não parar e dizer, pera lá, hoje eu não vou poder mais ajudar ninguém, hoje eu vou poder me ajudar. E é o momento de você também tirar uns dias para você. Não há nada de errado nisso. Isso chama solve em coagula, e vocês estão fazendo essa batalha que pode ser muito desafiador, porque muitas pessoas ficam naquela situação de sempre ter que ajudar o outro, ter que dar o melhor conselho, ter que sempre se anular. Agora não, agora eu vejo você voltando às questões mentais mais para você, se recolhendo, voltando para a sua natureza, porque algumas pessoas vão precisar de uma pausa. Depois de passar por noites sombrias, escuras, agora você está sendo resgatado, porque você está aprendendo a plantar aqui com esse rei de ouros, na verdade, príncipe de ouros, uma nova semente. E tudo tem um tempo certo para acontecer. A vida não está exigindo de você pressa. Está exigindo que você faça aquilo que representa uma obra milagrosa para você. Seja teu autocuidado, seu autoafeto, seu empoderamento, o cuidado da sua rotina, da sua vida, dos seus estudos, do seu trabalho. É uma energia de muito alinhamento do fluxo da sua vida, e o universo está conspirando a teu favor. Então não esquece também de afirmar coisas positivas. Escreve aqui a data do seu nascimento e em seguida você escreve: o universo conspira a meu favor e eu respeito o meu ritmo sagrado. Repetindo: o universo conspira a meu favor e eu respeito o meu ritmo sagrado, porque é justamente isso que eu vejo, vocês cortando, retirando um processo de ansiedade, abrindo caminho, organizando sua vida emocional, profissional, espiritual, e utilizando cada peça que eu estou liberando nessa leitura para que você monte o quebra-cabeça das mudanças cósmicas que você está passando. Tem um verdadeiro lado aqui dos nossos amigos virginianos passando por uma aceitação, uma integração, uma ligação, uma cura com seu eu superior. Caso contrário, não haveria aqui em oposição a espada de Arcanjo Miguel. Então começa a honrar cada dia como um único. Começa a perceber que você tem honra, que você passou por estudos, que você tem aqui um mentor que te ajudou, um guardião, um guia, e que jamais abandonaria sua mão. Vejo você cumprindo questões de despedidas kármicas, de libertações, e isso vai trazer com que você abra o espaço que você precisa para algo muito mais alinhado com seu propósito. Então, aqui não está exigindo muita pressa, exige que você foque naquilo que representa o fluxo da sua energia e que tem ressonância com você. Se você fizer as coisas por pressa, ou se você fizer aquilo que todo mundo está fazendo simplesmente porque os outros estão fazendo, saiba que pode paralisar ainda mais as coisas, porque você não é todo mundo. Você não veio para seguir um efeito dominó. Você não veio para ficar aqui preso nessa bolha. A vida está exigindo que você respire fundo, aceite o novo compasso da sua história, perceba onde você estava se atrasando, onde você estava aqui apressando demais o passo e acabou comendo uma comida muito quente, e é preciso saber dosar para que você não ultrapasse aqui a partida, mas também não fique para trás comendo poeira. É como se você estivesse em alinhamento com algo que toca você
no teu campo divino, espiritual. É como se houvesse mares do destino levando você para outra direção, para outro despertar. Muita coisa está sendo revelada e que a tua alma está muito mais vibrante, muito mais atenta aos sinais do espiritual, para que você corte sem piedade aquilo que foi injusto na sua vida. Seja uma conversa mal intencionada, seja uma precipitação, seja uma situação que não ficou bem clara, seja alguém te ignorando, te deixando na fila de espera. Estou sentindo virginiano se libertando de alguma forma. E essa revelação da tua leitura pode ser no início um pouco desconfortável, porém é necessário. Então você está tendo uma atenção muito mais para você, a perceber que é o momento de trazer sua majestade, de abrir o seu portal da sua melhor versão e trazer aquilo que você vai fazer a partir de agora para sair de qualquer tipo de conflito e situação que mexe muito com você. Temos aqui uma grande confirmação com a carta do mundo que você está fazendo a abertura de um portal de expansão. Uma das segundas mudanças que pode acontecer aqui com a presença desse 8 de ouros é você sair da encruzilhada, partir para a mudança, fazer grandes escolhas, redefinir teu destino, redescobrir sua história. E a confirmação cigana que aparece aqui com o chicote e os pássaros é que você consegue superar qualquer tipo de conflito. Se essa leitura faz sentido para você, escreva nos comentários. Essa leitura está ressoando com o meu momento. Repetindo, essa leitura está ressoando com o meu momento. Até porque está chegando confirmações com a Rainha de Espadas, você usando a linguagem cirúrgica para cortar as situações. Falei isso no início da leitura, você plantando novas sementes, cuidando da sua energia, Rei de Ouros, fazendo valer a partir de agora caminhos diferentes com os enamorados, porque você está vendo agora o lado da outra moeda, 2 de ouros, de muitas situações e de pessoas que foram duas caras com você. E agora você consegue, através do teu trabalho, da tua capacidade de não esmurecer, 8 de ouros, fazer um trabalho magnífico para que você volte ao topo, abandonando as questões kármicas, principalmente com o chicote e a língua de pessoas ferinas com a carta dos pássaros. Nada mais vai conseguir machucar o seu coração com 10 de espadas, porque você está saindo do fundo do poço, saindo desse embaraço com a carta do mundo e começando a ativar aqui a sua inteligência, para que você consiga tirar essas brumas que aparecem aqui com a princesa de espadas e que você corte a situação diretamente pela raiz. Você pode estar lidando com alguém do signo de Libra, sem sombra de dúvida, ou até mesmo Aquário. O arcanjo que está com você solicita humildemente aqui uma vela branca e que você escreva nos comentários: Arcanjo Zadkiel, dissolva o mal, toda dor, toda prisão e transforme minha nova jornada. Repetindo, Arcanjo Zadkiel, dissolva o mal, toda dor, toda prisão e transforme a minha nova jornada. Gratidão, te aguardo no próximo momento.